Lula colhe frutos no sul do Brasil. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre, amigas. Estamos aqui iniciando hoje com uma análise política que a gente gosta de fazer. Não por conta de tendências políticas, muito pelo contrário, mas é porque mostra claramente como os movimentos da política, o jogo político, ele acaba refletindo em cenários eleitorais. Isso é o espírito da política. Se hoje a gente não consegue ter isso com muita clareza, o mundo como um todo está muito dividido e o Brasil não é diferente, nós estamos chegando hoje numa análise que demonstra que algumas atitudes políticas têm reflexos no mundo eleitoral. Por que nós estamos dizendo isso? Porque saíram duas pesquisas no período de apenas 3 dias. E essas duas pesquisas mostram claramente um cenário de melhora para o governo, em especial por conta da estratégia criada com relação à reconstrução no Rio Grande do Sul. Não é isso, Rodolfo? É isso, né? Quer dizer, isso realmente demonstrou ser um grande acerto, essa estratégia que o governo fez quando surgiu a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, de focar as suas energias, de focar os seus esforços na reconstrução do Estado. Isso foi sentido pela população do Rio Grande do Sul e refletiu numa reversão total de um ambiente que era totalmente hostil ao presidente Lula e ao seu governo. O Lula, em 2022, perdeu as eleições para o ex-presidente Jair Bolsonaro em todos os 3 estados da região sul, né? No Rio Grande do Sul, ele perdeu por uma margem grande. Bolsonaro teve mais de 50% dos votos e ele teve em torno de 40%. E aí o que acontece? Pesquisa Datafolha, que foi divulgada antes de ontem, né, ela mostra pela primeira vez uma reversão. Lula com mais avaliação positiva do que negativa na região sul como um todo. 36% de positivo, 33% de negativo. Um salto danado, porque em março, né, na rodada anterior, o negativo era 40% e o positivo era 30%. Então, realmente, a reversão foi muito grande. E no Palácio do Planalto, ninguém tem muita dúvida disso. Isso daí é fruto da ação que foi feita lá no Rio Grande do Sul nesse período. E é reflexo de outra pesquisa que também saiu hoje e demonstra um resultado com relação à disputa político-eleitoral justamente na capital do Rio Grande do Sul, que é a cidade de Porto Alegre. Só para vocês verem como uma coisa está ligada à outra, o governo, em 3 meses apenas, que obviamente devido a uma tragédia que todo mundo lamenta, mas o governo foi rápido. Ele tomou uma atitude não somente de ir ao Estado e tentar colocar soluções para aquele momento tão terrível, como ele criou um ministério extraordinário de reconstrução e deslocou um ministro de Brasília, que é um gaúcho, o Paulo Pimenta, para lá. Em 3 meses começa a reversão do presidente Lula no Sul. E hoje sai uma pesquisa que demonstra que a deputada federal Maria do Rosário lidera as pesquisas eleitorais para a corrida municipal da capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Portanto, não somente Lula começa a reverter, mas o PT reverte a sua posição num dos estados que era o mais duro rival ou um dos mais críticos contrários ao PT e ao presidente Lula. Maria do Rosário, para você ter uma ideia, Rodolfo Lago, ela aparece em 2 cenários e nos 2 cenários, com troca dos candidatos abaixo, ela continua liderando. No mais favorável a ela chega a 31,8% da intenção de voto, contra o atual prefeito de Porto Alegre, que é Sebastião Melo, e que não é qualquer pessoa. Sebastião Melo já administrou a cidade em outras ocasiões, é bem avaliado, mas ele fica atrás dela. Ele aparece quando ela está com 31, ele fica com 30. Claro, é uma diferença pequena, mas desculpa, eu errei. Ele aparece com 28. E num segundo cenário, onde ela está pior, mas ela sai de 31 e vai para 30, ele aparece com 24, Sebastião Melo. Portanto, a polarização entre o atual prefeito da capital e a deputada federal Maria do Rosário demonstra claramente essa mudança e um reflexo dessa estratégia que foi iniciada em Brasília, mas que está gerando fruto para o presidente no Rio Grande do Sul. Sim, sem dúvida. É realmente bastante
impressionante. Sebastião Melo, do MDB, atual prefeito, quer dizer, já com as vantagens, porque as pesquisas mostram aí, de um modo geral, a grande vantagem que os prefeitos têm na tentativa de reeleição. Então, quer dizer, Maria do Rosário na frente do Sebastião Melo. E tem um dado que também impressiona, Alexandre, o seguinte, porque é a primeira, é a única capital do país, neste momento, nas pesquisas, em que um candidato do PT lidera. Isso daí, num estado que era tão hostil, há tão pouco tempo, um estado que deu 50% dos seus votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro, é de fato um dado que impressiona. O que se avalia? O que está se avaliando ali no Palácio do Planalto? Não há nenhuma dúvida para eles de que isso é efeito da ação. A ação, ela teve um caráter de mostrar ali, segundo a avaliação deles, uma grande sensibilidade do governo. Quer dizer, o governo resolveu envidar os seus esforços para reconstruir o Estado, aonde o eleitor não lhe era favorável, o que já mostra um desprendimento, né? Já pode passar essa ideia de desprendimento. Colocou lá uma pessoa, um ministro, o Paulo Pimenta, para ser ministro extraordinário. A reação política que houve ao fato do nome ser o Paulo Pimenta, por ele ser um político e ter pretensões eleitorais ali, pelo visto, não colou na sociedade essa reação política, né? Pelos números que os números mostram, e os resultados aí vão aparecendo. Paulo Pimenta esteve, inclusive, viu, Alexandre, na quinta-feira, no Tribunal de Contas da União, apresentando esses números das ações lá, diversos números. Rodolfo, o que interessa para a população, no final das contas, para todos nós, é resultado. Então, nessa hora, o povo gaúcho está pouco importando se é do lado A, do lado B ou do lado C. Ele está vendo quem está ajudando naquele momento de tragédia extrema. E, da mesma forma, o governo federal mirou no que ele vê que vai dar resultado. Você se lembra de uma apuração que fizemos há pouco tempo atrás, onde o governo federal, numa conversa interna, nos revelou que a estratégia deste momento é focar em economia, na reconstrução do Rio Grande do Sul e tentar ao máximo ficar longe das chamadas pautas de costume, que é onde tem o perigo para o governo ficar mal junto à base parlamentar. Portanto, a questão econômica é um objetivo do governo, a reconstrução do Rio Grande do Sul já está demonstrando os reflexos positivos, e as pautas bomba aí realmente vai ter que ter uma estratégia, porque é ali que o governo pode se dar mal. Exatamente, né? Vocês viram aí com relação às pautas de costume, só para a gente passar rapidamente, que o governo tinha uma estratégia inicial, tentou ir nessa estratégia quando apareceu a história do PL do aborto. Quando votaram lá a urgência, o partido meio que se recolheu. Sabe que a urgência foi aprovada de forma simbólica em 2 minutos pelo plenário da Câmara. Mas aí houve uma reação enorme da sociedade no dia seguinte, começaram a cobrar do governo, não está se posicionando, o governo teve que correr para consertar isso daí e se posicionar, enfim, o tema foi adiado, mas aí realmente é uma estratégia que não se revelou, talvez naquele momento, a mais acertada. Mas focar na economia tem os seus reflexos. A pesquisa do Datafolha mostrou isso também, que já existe aí algum sentimento melhor da população com relação à economia. E no caso do Rio Grande do Sul, na avaliação do governo, não há dúvida nenhuma do acerto. E os números que Maria do Rosário agora coloca na sua bagagem de liderar a corrida eleitoral de Porto Alegre também demonstra que é outro reflexo. Mas daqui a gente tem que encerrar, Rodolfo Lago, o nosso tempo já está estourado, mas a gente sempre tenta levar para você o melhor das informações e os bastidores da política com essa análise diária, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.